Olá, Cacá! Prontinho, estamos Tudo bem? conectadas. Tudo bem, e Você você? não já está explodindo de dúvidas aqui, perguntas para a Pois gente é, já eu começar o nosso estava lendo ali, bate-papo. tava lendo as perguntas subindo ali, e falei, nossa, a Kiana já respondeu. Pois é. Ó, a gente está um pouquinho travando aí sua conexão, Cacá. Não sei se você está no Tá bom? Wi-Fi ou se está no 4G. Tô no Wi-Fi. Será que Ok. tá legal? Tá. Deveria estar funcionando bem, vamos lá. Então vamos lá, qualquer coisa a gente vai se falando. Bom, Tá Cacá, eu bom, combinado. já dei aqui os meus recados iniciais, falando que a gente não vai falar de certificação aqui, porque o pessoal está ansioso para fazer prova, Que mas bom, que a hein? gente ainda não tem, pois é, mas que ainda a gente não tem, né, a data de retorno. Tá Falei bom. também que a gente está produzindo muito conteúdo nesse período aí para as pessoas se informarem sobre o investimento, ficarem familiarizadas sobre o assunto e começarem a investir, afinal de contas, né? Legal. Então já dei aqui as introduções iniciais e eu queria primeiro de tudo te agradecer pela generosidade de bater um papo aqui com a gente. A gente sabe que a sua agenda aí é super tomada, mas você também é uma pessoa sempre super disponível para a gente. Super obrigada mesmo, tá? Não, legal, Ana. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. É Oi, um super prazer. Tá ouvindo? Tá falhando? Pera aí, Ana. Deixa eu estamos fazer um ouvindo. negócio aqui. Tá, Pera tá travando um pouco. Tá bom. Espera aí, gente, que ele vai reconectar aí. A minha conexão tá boa para vocês, né, gente? Só para eu saber aqui. Legal, ó, já temos algumas perguntas. Espera aí que ele já volta. Aí, voltou. Tudo bem? Voltei. Vamos ver se tá um pouquinho melhor Voltou. agora. Vamos ver. Eu troquei. Eu não sei se eu confio, né? Tem um negócio lá que tá 2.4. Tem outro negócio que tá 5G. Eu É, botei no 5 no Wi-Fi. Vamos ver se roda agora melhor. vai. Vamos ver. Vamos ver. Legal, Mas Kaká. legal. Eu queria começar que você se apresentasse aí. Quem é o Kaká? Quem é a BlackRock? O que que você faz nessa vida aí? Legal, legal, Ana. Obrigado. Bom, Kaká, né? Carlos Takahashi, mas todo mundo me conhece por Kaká. Numa única instituição financeira, no Banco do Brasil. E nos últimos anos de Banco do Brasil, eu tive à frente da Asset, né? Do Banco do Brasil, a BBDTVM. Na época, já comecei a ajudar a Ambima aí com algumas coisas, né? Então andei pela Ambima também um bom período. E aí depois, em 2016, comecei a ter outras atividades no mercado, né? E trabalhando como consultor da BlackRock aqui no Brasil. E até que no começo de 2019 a BlackRock decidiu rever a operação no Brasil, e, enfim. E aí eu embarquei, né, de novo numa vida de executivo, então estou à frente da operação da BlackRock desde então. No Brasil é uma operação ainda uma operação relevante, claro, Uhum, mas é uma operação do tamanho de um gestor internacional aqui no Brasil, né? Como todo mundo sabe, taxas de juros altas por muito tempo e tudo mais, então o espaço, né, para gestores globais ele era um pouco mais restrito, né? E agora, claro, com taxa de juros no patamar que está, para onde está indo, com tudo que a Ana aí está falando com vocês a respeito disso, a gente entende que a gente tem uma contribuição bastante relevante para dar para o investidor brasileiro enquanto uma gestora global, né? A BlackRock uhum, é uma gestora de algo em torno de 6,5 trilhões de dólares sob gestão, é a maior gestora do uhum, mundo, é uma gestora bastante focada ao longo da sua história em gestão que o mercado chama de gestão passiva, né? Gestão que segue um índice, que segue um benchmark, e ela se notabilizou por isso, pelos ETFs, né, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, uhum, mas hoje ela é uma gestora relevante em vários segmentos. Hoje ela é uma das 4 maiores gestoras também de fundos alternativos, que envolvem
fundos de real estate, imobiliário, lá no mercado externo, envolve também hedge funds, tem uma parte também de private equity, tanto líquidos quanto ilíquidos, que a BlackRock atua no mundo. Enfim, essa é um pouco a história da BlackRock e o tamanho da BlackRock. Muito bom. Bom, Cacá, já eu notei algumas perguntas aqui e eu desativei os comentários, porque senão ele fica passando em cima de você e ninguém te vê. Então, depois, mais para o final, eu vou abrir um pouco mais os comentários, mas eu já anotei algumas perguntas aqui que mandaram. Bacana. Bom, a primeira delas, né? Para quem assim não sabe, o que é um ETF, Cacá? Pois é, viu? É um desafio sempre, né, Ana? A gente traduzir o mercado financeiro, né? É um eterno desafio, né, para quem quer ajudar aí, as pessoas a investirem, né? O ETF é uma sigla americana também, né? Exchange Traded Funds, né? E que, na verdade, numa tradução literal, e é o que é o que faz esse veículo de investimento, né? Na verdade, é um fundo híbrido, né? Porque ele é um fundo, mas é um fundo que representa um índice e é negociado no ambiente de bolsa de valores, né? Então, por isso que é Exchange Traded, ou seja, negociado no ambiente de bolsa de valores, e é um fundo, né? Então, via de regra, ele reflete um índice que pode ser aqui no mercado brasileiro, tem desde o Ibovespa, né, que é o principal índice da Bolsa de Valores, aí você vai para outros índices, IBRX 100, você tem Small Caps, se você vai para renda fixa também, você tem um índice, e tem vários índices que inclusive são índices da Ambima, né, por exemplo, no mercado de renda fixa. Então, ele retrata um índice, e é um fundo negociado em ambiente de Bolsa de Valores. Entendi. E qual é a principal característica desse produto, né? A gente tem sempre um cardápio de produtos, as pessoas entendem, renda fixa e renda variável, então os dois primeiras partes do cardápio, e depois a gente tem uma série de produtos dentro desse cardápio. Como é que ele é feito, esse produto? Como é que ele é pensado? Tá, vamos lá. Acho que... Oi, deu uma assim, travada aqui. Deu uma travada? Vamos lá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Bom, Voltou, acho que... voltou. Legal. Aqui no Brasil, né, basicamente, os ETFs são de renda fixa e de renda variável. São as duas modalidades, né? Como você comentou, renda fixa e renda variável, né? Então, são os dois tipos de ETFs que podem ser estruturados aqui no Brasil, não é? E também, no campo da renda fixa e da renda variável, também você pode estruturar um ETF local que reflete um índice internacional, não é? Então, aqui no mercado brasileiro, basicamente, você tem ETFs no campo da renda variável, você tem ETFs que refletem o índice mais amplo da Bolsa, o BOVA, né? No nosso caso é o BOVA11, que é o nosso ETF que reflete o índice da Bolsa, e também tem Small Caps, né? Nós temos também um ETF que reflete o Small Caps, tem o IBRX 100, tem o ECO, que é o índice de carbono da Bolsa também, né? Então, fundamentalmente, o que ele faz é isso, você verifica um índice e você traduz, você reflete ele na gestão do ETF, de tal forma que você mantenha o nível de aderência com o índice e estrutura um fundo que é negociado na Bolsa de Valores. Então, algumas características, né, são importantes, não é? Então, uma característica, sem dúvida nenhuma, é que ele tenha um índice que efetivamente tenha ativos o suficiente que representem de uma forma muito claro e transparente o índice, esse é um ponto importante, não é? E que você tenha ativos que possibilitem uma negociação em bolsa em volumes o suficiente para que você preserve algumas características que são fundamentais num ETF. E uma das características, sem dúvida nenhuma, é a liquidez, não é? Que é um dos principais atributos que um ETF tem. Então, um ETF, assim como uma ação, ele é negociado intraday na Bolsa de Valores. Então, digamos assim, é o nível máximo de liquidez que um ativo pode ter, não é? Ao mesmo tempo, a própria negociação num ambiente de bolsas faz com que
ele seja um produto que tenha uma transparência muito grande de preços, não é? Então, porque é um preço dado pelo próprio mercado, não é? E o outro aspecto, sem dúvida nenhuma, é o custo, não é? Porque pelas características desse tipo de fundo, ele pode ter um custo bastante razoável, um custo bastante baixo. E, Cacá, me fala uma coisa, a gente está com uma taxa de juros aí que é uma taxa que, né, vivemos para ver, né? Assim, Pois é, pois é. se a gente olhar e falar, uau, quando isso ia chegar, chegou e a gente ainda tem mais reuniões pela frente aí do Copom, né? É verdade. Nesse contexto, como é que esses produtos eles acabam sendo uma alternativa para quem quer investir? Quem está começando pode investir? Ou é um produto mais de diversificação nesse cenário? Ele pode, bom, claro, esse cenário demanda diversificação, né? Indiscutivelmente, acho que está muito claro, não é? E por duas razões. Primeiro, claro, a taxa de juros, né, no patamar que ela está, para onde ela deve ir, olhando o longo prazo, né, que a gente deve ter algum corte aí pela frente, né, e isso deve permanecer por um período muito longo, né, então, com isso, os investidores têm que efetivamente diversificar, não é, sem dúvida nenhuma. E aí o ETF, ele também tem um papel, ele é um instrumento de diversificação, porque é uma forma também de você entrar, por exemplo, no mercado de renda variável, não é? E muitas vezes tem assim, dando um passinho para trás, né, Ana? É claro, você diversificar em ações, é aquela coisa, muita gente gosta muito, né, de olha o papel, né? Você se sente efetivamente um investidor muito poderoso, né, quando você está indo para o mercado de renda variável. Agora, é claro, cada um de nós temos as nossas atividades e ninguém tem a obrigação de conhecer profundamente o setor de óleo e gás, e conhecer profundamente o setor financeiro, nem nada, e para isso você tem os profissionais que são especializados nisso, né? E o ETF tem um profissional especializado nisso e também ele representa um índice, né? Então, puxa vida, eu quero ir para a renda variável, então eu estou diversificando ao eu ir para a renda variável, mas ao mesmo tempo eu já estou indo para o investimento de renda variável diversificado, porque ele traz um índice que é composto pelas empresas que têm o maior volume de negociação naquele ambiente de bolsa de valores, né? No caso do Brasil, o Bovespa. Depois a gente pode falar um pouco também de diversificação internacional, que é possível também, o investidor brasileiro aqui, sem mandar dinheiro para fora, sem fazer todo aquele malabarismo, né, para investir num ativo lá fora, ele pode também fazer um pouco de diversificação internacional. Então, por várias razões, parece que para quem está começando, não é, e quem quer ter uma primeira experiência, talvez seja interessante pensar nessa alternativa de ir para um ETF que, como eu falei, traduz um índice que representa a Bolsa de Valores aqui, os principais papéis, os papéis mais negociados na Bolsa de Valores brasileira. Legal, eu acho que você está falando bastante de índice, né? Acho que é legal, de repente, a gente abrir aqui um capítulo a respeito disso. Porque quando a gente olha, né, o mercado, porque para as pessoas, você sabe, né, Cacá, que isso é uma coisa, é uma entidade à parte, né? Quando a gente está falando de índices, a gente está falando de uma cesta de ativos que representa alguma coisa, né? E aí, aqui você citou aí o Ibovespa, por exemplo, que é o mais conhecido, a gente está falando que ali dentro tem um conjunto de ações que eles definem os critérios para entrar nesse índice, e aí o movimento daquelas ações ponderado, né, X% de uma ação que caiu, Y% de uma ação que subiu, etc., no final do dia tem o resultado do índice. Então é disso que você está falando, dessa diversificação que o índice promove, né? Perfeito, exatamente. Legal, aí você vai lá, olha aquele índice que tem lá uma lista de ativos ali dentro, fala, legal, vamos fazer um ETF igual, e aí o ETF vai espelhar esse índice e tende a fazer o acompanhamento, né? Tende a acompanhar os movimentos daquele índice escolhido. Exatamente. E aí, claro, aqui no país, né, Ana, esse ponto dos índices é super importante, né? Porque no final das contas a gente
olha muito, né, e nós estamos bastante acostumados com os índices que nós temos aqui no Brasil. Mas no mercado internacional você tem diversos índices, né, diversos índices e diversos setores no mundo da renda variável, no mundo da renda fixa. Você vai para o mercado de moedas, vai para o mercado de commodities, você pode ter ETFs agora, uma coisa que se fala muito, ESG, né, então a hora que você vai lá para fora, né, que são investimentos que focam... A gente até fez uma live aqui sobre isso, sobre esse tipo de investimento. Bacana. Pois é, e já tem aí, já tem informações muito consistentes, né, a respeito desses investimentos. Então, tem ETFs que conseguem replicar índices de todos esses setores, de todas essas estratégias, enfim, que eu comentei. Legal. E, Cacá, a gente tem aqui os dados, né, que do próprio Ambima, que o estoque de investimentos nos ETFs cresceu bastante nesse ano, né? A gente até pegou dados até o dia 25 agora de junho, ou seja, até no meio da pandemia. Por que você acha que está tendo uma aceitação tão grande, um crescimento tão grande desse produto aqui? Bom, legal. De fato aconteceu isso mesmo, né? Acho que assim, primeiro, gradualmente, o 2020 chama muito a atenção, né? Porque a hora que você olha alguns períodos, né? Você falou até junho, e de fato, se você faz alguns flashes, né? De alguns momentos ali dessa crise que a gente está vivendo, né? Então, pega, por exemplo, março, né? Que foi um período bem crítico, né? Voltamos do carnaval, guardamos a fantasia e tá lá, guardamos tudo, né? Fantasia, sapato, paletó. Não foi uma quarta-feira de cinza, foi um mês de cinza, né? Pois é, né? E um semestre, né? Enfim. Né? Mas, e aí, de fato, aquelas primeiras semanas, né? Última semana de fevereiro, depois primeira quinzena de março, derreteu, né? Foi uma coisa de louco, né? E no final das contas, os ETFs foram muito procurados, né? Nós tivemos dias que o ETF foi o ativo mais negociado da Bolsa de Valores de São Paulo. Foi mais negociado do que as blue chips, né? Os papéis que mais são negociados, como Petrobras, Vale, Banco do Brasil, todos esses papéis que estão no topo da lista, né? Então o ETF, por mais de uma sessão, foi o papel, nosso ETF particularmente, né, que é o BOVA11, foi o ativo mais negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. E por quê? Primeiro, porque de fato as pessoas... Bom, como é que eu faço, né, com o meu dinheiro? Né? Eu estou no ambiente de taxa de juros baixo, com volatilidade, eu preciso de alguma coisa que tenha alguma perspectiva de retorno ou que proteja as minhas estratégias como investidor, mas que eu tenha liquidez. Né? Então, de fato, as pessoas, ao avaliarem as características do ativo, enxergaram que poderia ser uma alternativa boa. Então, muitas pessoas usaram tanto com um olhar defensivo, ou seja, deixa eu ficar naquilo que me dá a liquidez que eu preciso, que eu posso sair a qualquer momento, não é? Então vou procurar um ativo super líquido, é o caso dos ETFs. Ao mesmo tempo, pode aparecer alguma janela, alguma oportunidade. E quando você tem uma pandemia como a gente está vivendo, que é muito abrangente, não é? Você ir atrás de um papel ou de um setor te traz muita dúvida, não é? Você fala, puxa vida, então, óleo e gás, não é? De repente está lá, nós estamos no meio dessa pandemia e tudo mais, acontece um evento no setor e você está quase doando barris de petróleo e as empresas do setor vão lá para baixo. Então, surgem muitas dúvidas porque você está vivendo um momento em que as coisas acontecem a cada dia, não é? E você não tem uma direção setorial, não é? Claro, depois de um tempo algumas coisas começaram a ficar mais claras e tudo mais, você começou a entender alguns setores que poderiam ter mais dificuldades nesse momento, outros que não. Mas aí, nesse contexto, você ir para um índice amplo faz muito sentido. Não é? Faz muito sentido. Então, tem o misto de liquidez, tem um misto de você ir para uma estratégia ampla, tem a eficiência, não é? E de novo, o preço. Não é? Porque você está falando num investimento que tem uma taxa de administração muito baixa. Não é? Tá.
E lá fora, né, você comentou um pouco, eu me lembro o ano passado, eu participei de um congresso de uma empresa que reúne aí gestores do mundo inteiro, BlackRock e outros tantos, e assim, era um congresso tão grande, é o segundo ano que eu participei, e fiquei até meio perdida, assim, precisava até de um patinete para andar lá dentro de tão grande que era o negócio. E assim, Quero ver um na congresso edição do ano desses de passado, novo, me hein? chamou a atenção. Pois é, não vejo a hora, né, das coisas voltarem ao normal. E assim, tinham dois temas que dominaram a pauta. E que por trás tinham uma questão que a gente também fala bastante aqui, né? Um eram os ESGs, que você citou, né? Os fundos de sustentabilidade e de governança, que levam em consideração esse tipo de coisa. Então, se falando do crescimento das empresas, até, né, teve cartas de gestores que falaram, olha, agora a gente, essa é a pegada, né? Vocês Aham. colocaram a pedra fundamental, literalmente, nesse, acho que não a tendência que já vinha acontecendo. E o outro tema eram os ETFs. Então, tinham várias salas paralelas que a gente se dividia para ir assistir, ou eu entrava em uma falando de SD ou de ETF, que é um mercado grande pra caramba nos Estados Unidos, mas que ainda eles veem um grande potencial. Você acha que a gente vai ter essa mesma caminha para alguma coisa muito parecida né, no interesse das pessoas por produtos como esse? Olha, assim, tem uma frase, né, que o nosso fundador, né, e presidente usa para falar dos ETFs, né, ele fala que os ETFs, eu acho que traduz bem, né, o que a gente imagina, não é? Que os ETFs são a Amazon do mercado financeiro, não é? Por quê? Porque é um produto muito eficiente, muito barato e que todo mundo pode utilizar, no final das contas, né? Então, os ETFs são usados desde o mercado. Em alguns países, os ETFs são muito utilizados no mercado institucional, não é? Porque ele é um movimento que permite estratégias táticas, né, com muita agilidade, com muita flexibilidade. Então, alguns investidores institucionais usam de forma bastante intensa os ETFs. Em outros países, os Estados Unidos é o maior exemplo disso, ele é muito utilizado pelas pessoas físicas, né? É muito utilizado pelas pessoas, porque, de novo, é barato, é eficiente, não é? Você consegue sair com muita facilidade, é transparente, não é? Que é um outro ponto também, não é? No final das contas, assim, cada investidor, não é, tem os investimentos que ele tem um apetite maior. Não é tanto sobre, e não é só, claro, sobre a perspectiva de risco, apetite de risco, que sempre quando se fala em planejamento financeiro, né, a gente vai estar falando sobre apetite a risco, perfil do investidor, essa coisa toda, mas também tem o quanto os veículos são amigáveis, não é? Tanto em termos de acesso e uso, quanto de informações. E no final das contas, nesses mercados, está mais do que comprovado que os ETFs, eles têm essa característica, são produtos acessíveis, são produtos de fácil compreensão, são de fácil transação, e que você mesmo pode fazer, né? Você vai lá, você tem a sua corretora, que pode estar numa instituição financeira, ou enfim, ou a corretora que você utiliza, pode ser qualquer uma dessas que, graças a Deus, né, estão aí no mercado, né, fazendo um ótimo trabalho. Aí você, através dela, você vai fazer lá o seu investimento em ETF, né, de uma forma muito tranquila, né? Então, essas características todas, sem dúvida nenhuma, ajudam bastante a proliferação do ETF, mas, sem dúvida nenhuma, ambiente de taxas de juros que nós estamos vivendo, com perspectivas de longo prazo, tudo isso favorece muito a ampliação das alternativas para investir e o crescimento delas, né? E Cacá, me fala uma coisa. Quando a gente investe num fundo, eu Tá. estou entrando, né, porque a gente sempre explica. Então, eu escolho lá um fundo mútuo, que a gente chama, e aí eu entro lá, aplico lá meus
R$ 1.000, 10 mil, sei lá qual é o valor mínimo do fundo, e aí eu faço parte daquele condomínio. Eu tenho direitos e deveres iguais a todo mundo, né? Quando eu vou investir no ETF, essa relação é um pouco diferente? Como é que ela Não, funciona? Como é que... é a mesma Oi, coisa. deu uma travada. Mesma É coisa. a mesma coisa, Ana, é a mesma coisa, porque ele é um fundo, tá? Claro que ele Uhum, tem, né, ele é um fundo, ele é registrado na CVM, né, ele também tem todo um ritual, por isso que a gente fala muito que ele é um investimento híbrido, né, porque ele uhum, tem as características do fundo, então ele tem a figura de um administrador, ele tem a figura de um gestor, tem a figura do custodiante, mas também tem a figura do market maker, tem outras figuras, né, que estão mais no universo de mercado de capitais de bolsa de valores, né, e outras uhum. características da indústria de fundo. Mas as responsabilidades, os direitos e tudo mais são as equivalentes de um cotista de fundo. Entendi. Então, você falou, né, que quem se interessa por um produto como esse vai lá na corretora, que pode ser da sua instituição, uma corretora independente, enfim, e aí escolhe lá o ativo que ela quer investir, aí vai aparecer lá o nome do ETF. Aí ela vai lá e vai comprar uma quantidade de cotas daquele ETF ao preço do dia, né? O quanto está sendo negociado naquele dia. Exatamente, exatamente. Aí ele vai, aí nesse momento ele se parece com uma ação, né? Ele guarda Uhum. similaridade e equivalência a uma ação. Né? Tanto que os ETFs têm um ticker, né? Aquela sopinha de letras e números, né? Sei que Que fica todas as passando ações assim, têm, né? né? Então, aí você vai lá. Então você coloca lá o ticker do ETF que você está buscando, né? Então, bota lá o BOVA11, bota, enfim, IVVB11, que é o que investe lá fora, enfim, aí você bota o ticker do ETF que você quer investir, vai aparecer toda a informação a respeito dele. Tá bom. Tem uma coisa que você falou também que eu acho legal explorar um pouco, né? Que eu acho que a gente falou assim de vários benefícios do produto e eu acho que esse é o foco que tem que se dar quando a gente olha para o investimento. Então você falou que ele é simples, né, de entender, porque ele replica um índice, ele é transparente porque ele é negociado numa plataforma em que todo mundo vê o preço ali, então a transparência de preço daquilo é muito grande. Você falou também dos profissionais que estão em torno do ETF, você tem o gestor, o administrador, você tem aqueles profissionais que estão ali o tempo inteiro olhando para que aquilo performe dentro do que foi acordado, né? E o custo muito baixo. Agora, quais são os riscos de um ETF? Né? Independente de ser de uma variação do preço, mas quais são os outros riscos que se pode encontrar num ETF? Olha, os riscos são muito pequenos, né, Ana? São muito pequenos, exatamente por causa dessas características, né? Então, claro, você tem o risco do ativo que está dentro do índice, né? Então, se você vai para o mercado de Uhum, renda variável, sem dúvida nenhuma, o principal aspecto que você vai olhar são os riscos, risco de mercado, não é? Riscos de alguns setores, se eventualmente aquele índice tiver uma, é, tiver uma representatividade setorial importante, e assim vai. Não é? Então, ele uhum, está muito atrelado ao que a gente chama de o ativo que o índice representa, né? Os ativos que o índice representa. Então, esse eu acho que é o ponto que você tem que estar sempre atento, não é? Então, uhum, muitas vezes você tem, aqui no Brasil, obviamente, a gente ainda tem um espaço enorme para crescer nesse mundo de ETFs, né? Mas, via de regra, os ativos que estão lá, tanto de renda variável quanto de renda fixa, né, são ativos que são conhecidos, né, pelo mercado. Né? Então, você vai, uhum, como eu te falei, renda variável, você tem lá o BOVA, que é o índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, você vai ter o Small Caps, né, que representa um outro segmento da Bolsa de Valores, IBRX 100, que representa outro segmento, outro pedaço da Bolsa de Valores, né, e assim por diante. Então, aí, claro, o índice é composto pelo conjunto de empresas, né, que, pelas características do índice, devem estar ali representadas, e assim, é aí que você tem que
tem que olhar, né? Talvez aí sim seja o risco mais relevante, é efetivamente o ativo base que compõe o índice, né? Legal, agora eu vou entrar nas perguntas que a gente recebeu aqui, Cacá. A Vamos embora. primeira que eu vou fazer, você acha que conhece ele, é o Alcindo. Ele está perguntando aqui para a gente sobre os ETFs ativos. E quando que você acha que vai ter aqui no Brasil? Olha, assim, bom, a gestão ativa, né, de ETF, vamos dizer assim, lá fora, ela é uma indústria já bastante relevante, né? Então você tem vários ETFs que têm essa característica. E só falando em ativo, né, tem um ponto que é já muito utilizado no exterior, que faria muito sentido aqui para o Brasil. Eu acho que aí sim é algo que no momento que a gente tiver uma família maior de ETFs, né, lá fora você usa os ETFs, que tem como sua principal característica serem passivos, porque seguem um índice, não é? Mas ele se torna ativo na medida que se utiliza eles como nós chamamos de building blocks, né? Que são você estrutura ele em blocos, faz uma alocação de ETFs e aí sim você está fazendo uma gestão ativa. Então, Entendi. esse é um caminho que a gente entende que faria muito sentido, não é? Agora, aqui no Brasil, acho que é um mercado em evolução, falando em termos locais, ainda é muito possível que nós tenhamos ETFs locais de outros índices, mas para chegar lá, você precisa ter mercados que tenham amplitude e profundidade, não é? Então, por exemplo, e preço, né? Que uma coisa está muito ligada à outra, né? Então, se você, por exemplo, no mercado de crédito, a gente tem uma eterna discussão a respeito de precificação e de um mercado secundário robusto, né? Uma coisa está muito ligada à outra. Então, claro, na medida em que você tenha precificação e tem amplitude de mercado secundário, você consegue estruturar um índice, né? E aí você pode ir para vários setores. Imobiliário, né? Tem gente que está aí falando sobre ETFs do imobiliário. Agora, acho que esse momento de diversificação, né, é um caminho natural e que já acontece em muitos dos nossos vizinhos, você efetivamente trazer o que você tem lá fora para o investidor brasileiro, não é? Isso é o que faz muito sentido, a diversificação internacional. Acho que é hora que você olha, né, o mercado Bolsa de Valores americana, a hora que você olha outros mercados, você tem uma quantidade de ETFs muito grande. Então, me parece que assim, nós temos alguns passos, né? E o passo mais imediato, na nossa visão, é criar condições de trazer de uma forma mais fácil essas alternativas que já estão disponíveis lá no mercado exterior. Legal. Bom, tem uma pergunta aqui que é como se compõe um ETF. Acho que a gente já respondeu isso, né? Cacá, você respondeu isso quando você fala dos índices, né? Perfeito. E aí tem uma outra aqui que eu achei interessante, e aí eu acho que tem a ver com um pouco que você falou do crescimento. Por que que no Brasil tem tão poucos ETFs ainda, apesar desse crescimento que a gente vê deles, né? Olha, os ETFs locais estão muito relacionados com o que eu falei, não é? De você ter ativos que tenham preços, né? Tem uma precificação consistente, uma precificação adequada e que tenha um mercado secundário, não é? Também muito relevante. Então, esses dois pré-requisitos são os requisitos essenciais para que você consiga estruturar um bom ETF, porque a própria liquidez do ETF, ele se dá exatamente porque você tem um mercado secundário relevante, o que é muito importante. E o ETF, ele quanto maior o volume, que é um ponto que você comentou a respeito desse momento de crise, quanto maior o volume de negociação que você tem, quanto maior a quantidade de negociação que você tem, melhor para o produto, né? Ele vai conseguir ter mais aderência ao índice, ele vai conseguir ter liquidez, né? Todas as características que ele tem que ter, né? Claro que tem aí o market maker, como eu falei, que é uma figura muito importante para ajudar a prover essa condição toda, mas você tem que ter
precificação adequada e um secundário relevante para você ter mais índices, né? E de fato, se você olhar o nosso mercado, apesar de ser um mercado bastante grande, né, um mercado de capitais brasileiro, se você compara da mesma forma, se compara com os nossos vizinhos, nós temos assim, um mercado bastante robusto. Mas, por outro lado, se você olhar sobre a perspectiva do volume de dinheiro dos investidores, tanto institucionais quanto as pessoas, e do volume de recursos que ainda pode vir para esse mercado, nesse ambiente que a gente está vivendo, nós vamos precisar de mais ativos, né? Então, acho que vai muito por aí a explicação de por que nós não temos mais ETFs, né? Precisamos ter mais índices e para ter mais índices precisamos ter essas condições que eu te falei. Aqui tem uma pergunta que eu acho que eu vou emendar aqui, deixa eu ver onde eu acho, onde eu tomo ela aqui, que ele pergunta sobre ETFs Onde que está a sua pergunta, meu caro? Tinha a ver com questão... Aqui, ó. O que falta para termos ETFs para fundos imobiliários? E aí depois eu vou emendar em outra aqui, que é uma diferente... que acho que é um empreendedor aqui que fez essa pergunta, que é como ele faz para lançar um ETF na Bolsa. Então, ele está perguntando aqui como empreendedor. Mas, primeiro, se você acha os ETFs de imobiliário, o que você acha disso? Tá, não, o ETF de imobiliário, a hora que você olha, tem um índice já, né, aqui no Brasil, que é o IFIX, né? Que é o índice do mercado imobiliário, é o índice da B3, né? E esse índice tem uma quantidade de ativos bastante relevante, né? Tem, se não me falha a memória, tem mais de 450 ativos já nesse índice, bastante, né? E claro, a composição deles basicamente são fundos imobiliários listados na Bolsa que compõem esse índice, né? Então, é possível, né, mas teria que, claro, fazer um estudo mais detalhado de novo no momento em que ele vai para dentro de um ETF, né, se a precificação vai estar adequada e se você vai ter um secundário relevante o suficiente para o ETF ganhar tração, né? Então, esses são aspectos importantes. Um outro aspecto também alguns fundos imobiliários, dependendo dos ativos, né, que estão ali no fundo imobiliário, eles têm alguns benefícios, né? Então, se você levar isso para dentro de um ETF, se ele poderia, porque aí você vai ter que colocar fundos imobiliários de diversas características, porque eles compõem o índice, né? Então, você teria que ver também qual o nível de competitividade que você asseguraria para um ETF imobiliário, né? Então tem aí um bom dever de casa para fazer, mas você tem algumas condições já que permitem dar esse segundo passo de olhar para esse segmento, que é ter um índice e um índice com uma quantidade de ativos bastante expressiva. Tá? Legal. Eu estou cometendo um erro aqui como moderadora de não falar o nome das pessoas que estão perguntando. Então, a pergunta do empreendedor aqui é o Gabriel Santello, tá? E depois eu dou o crédito das outras perguntas também. Tá bom, tá bom. O Gabriel Santello, nosso empreendedor, né? Então, que está aí querendo... na verdade, ele tem que... Claro, primeiro tem toda... Bom, primeiro precisa pegar aí a consultoria não, a ajuda da Ambima, né? Para se tornar um gestor, então precisa, claro, abrir uma gestora, precisa se certificar, ter o CGA, depois precisa ir lá na CVM, também precisa tomar todas as providências para abrir sua gestora. E aí depois tem que encurtando, né, digamos, os passos, né? Aí, claro, teria que buscar no mercado um índice que ele quer utilizar no seu ETF, o índice que ele quer seguir, o índice que ele quer refletir no seu ETF. Aí você tem que buscar os provedores de índice, né? Então, tem índices que são da B3, como eu falei, tem índices da Ambima, tem índices da Standard & Poor's, tem índices da Morgan Stanley, enfim, você vai buscar
os provedores de índice e vai encontrar aquele índice que você quer refletir na sua gestão e a partir daí você coloca o ETF em pé, né? Então, de uma forma resumida, é esse o caminho, né? Foi o próprio Gabriel que perguntou também a respeito do porque são tão poucos ETFs, né, no Brasil e do fundo imobiliário, né, a falta de o que falta para termos os ETFs para fundos imobiliários foi do Arthur Dantas Lemos. Então, Legal. dados os créditos aqui, a primeira pergunta foi do Perfeito. Alcindo Canto, que conhecemos aqui. Perfeito. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver, cadê? Lucaeta. Ela está perguntando assim, deixa eu abrir aqui. Quais são as previsões de crescimento do ETF, mesmo em meio à pandemia? Então, os ETFs continuaram crescendo, né, em termos de... Os ETFs, aqui no Brasil, eles cresceram bastante nesse período, tá? Então, só para ter uma ideia, o nosso principal ETF, como eu comentei, né, o BOVA, ele estava com perto de, digamos assim, estava com perto de 9, ele cresceu mais de 30% nesse período de pandemia, então foi um crescimento bastante relevante, né? Mesmo o Small também cresceu significativamente nesse período, o Small deve ter crescido algo em torno de 50% nesse período, né? A quantidade de investidores em ETFs também cresceu, é importante assinalar, porque às vezes você pode achar que o universo de investidores não cresceu muito, mas esses mesmos investidores utilizaram mais o veículo, né? Mas não, a quantidade de investidores também cresceu de uma forma bastante relevante. E no mundo, esse é um ponto importante, no mundo foi uma das classes de ativo que mais cresceu, não é? Nos Estados Unidos, exatamente porque ele tem essa característica que eu comentei, ele é um produto bastante eficiente em momentos de volatilidade, em momentos em que você tem todas essas turbulências de mercado que nós estamos experimentando. Então, ele está se mostrando muito resiliente, muito eficiente e, portanto, conseguiu crescer bem nesse período e deve continuar crescendo. A nossa perspectiva é muito positiva com relação ao crescimento dos ETFs, tanto aqui quanto no exterior, de continuar esse ciclo de crescimento. E você acha que é mais renda variável por conta da diversificação? Que é uma a renda variável aqui no Brasil, indiscutivelmente, né, pelos ETFs que nós temos disponíveis, eles estão muito mais relacionados ao mundo de renda variável, em termos de diversificação. Mas lá fora, claro, você tem uma diversificação mais ampla, então você tem renda variável, você tem renda fixa também, né, na medida em que lá você tem ETFs, por exemplo, de crédito, tanto de alta qualidade quanto de high yield, que tem retornos maiores e também buscam ativos que têm um risco-retorno diferenciado. Então, essas categorias que nós não temos aqui existem lá fora, e também tem sido uma alternativa interessante para os investidores de lá, né? Então, quando a gente tiver condições de trazer essas estratégias para cá também, esses ETFs para cá, sem dúvida nenhuma a gente tem uma perspectiva mais ampla de crescimento. Legal. Cacá, aqui no Instagram o tempo corre mais rápido, então só faltam assim pouco mais de 5 minutos para a gente encerrar aqui a nossa live. E aí eu queria encerrar com uma pergunta, eu vou até procurar quem fez ela aqui, que eu achei muito interessante, eu acho que pode ser uma dúvida de várias pessoas que estão nos assistindo aqui. Onde está aqui, ó? Bom, quais são as previsões? Já falando, olha aqui. Tenho 16 anos, pretendo começar a investir. Tem um conselho de experiência para me dar? Quem perguntou aqui foi o Arthur Queiroz. Bom, quem dera a gente tivesse aí pessoas com 16 anos pensando em investir, não é? Acho que assim, uma recomendação, eu fiquei girando, eu não sei se interrompeu alguma coisa, Ana? Não, não, é que eu achei aqui. que tivesse dado um problema na conexão.
Bom, mas primeiro isso, super legal, né? Eu acho que é super bacana começar a pensar. E o primeiro conselho que eu daria é, ele já está fazendo, né? Comece a investir o quanto antes, né? Comece a investir, né? Assim que você souber, né? Qual é o valor do dinheiro, né? Comece a investir, né? Então, primeira lição de casa muito bem feita, Arthur. Parabéns. E segundo, acho que assim, conheça. O autoconhecimento é muito importante, não é? Então, saiba como é que você se comporta diante de situações de maior risco, diante de perspectivas de perdas e assim por diante, não é? Porque os investimentos eles têm momentos de oscilações, não é? Conheça as suas necessidades, não é? Também é um outro ponto bastante importante, conhecer as suas necessidades, o que eu preciso para um prazo mais curto. Então, mesmo com 16 anos, com 18, com 20, com 30 ou com 40, você vai ter pagamentos que você vai ter que fazer no curto prazo, compromissos no curto prazo, outros objetivos de médio e outros de longo, como a aposentadoria, por exemplo. Não é? Então, conhecer tudo isso é super importante. E um outro aspecto, não é? Disciplina, não é? Disciplina. Acho que principalmente quando a gente começa cedo, como em qualquer coisa que a gente faz na vida. Tem um amigo meu que, na verdade, trabalha comigo, né? E ele sempre comenta, né, que isso aí é mais ou menos como uma dieta, né? É como a sua própria saúde, não é? Então, o que você faz com a sua saúde? Primeiro, se você é uma pessoa disciplinada, né, você vai cuidar bem da sua saúde. Ou seja, que se você tem hábitos alimentares regulares, hábito de práticas esportivas, exercícios regulares, se você diversifica, né, se você tem uma alimentação diversificada, incluindo diversas vitaminas, fontes de proteínas, carboidratos, etc., de forma balanceada, você vai ter o melhor resultado. Então, acho que essa é uma comparação muito adequada, né? Então a gente acha que a saúde financeira é muito diferente da nossa saúde, né? Não, ela tem muitas semelhanças. Então acho que é um pouco por aí, né? E é Legal. aquela história, né? Você também, se começa a cuidar da saúde com 15, 16, você vai ter uma vida em que você não vai ter que, ao chegar aos 50, aos 60, correr atrás, né? Desesperadamente para restabelecer sua saúde, né? Então também é um outro ponto que dá uma comparação bacana, né? Muito bom. Parabéns, Arthur, pelo interesse. Quem dera aos 16 anos a gente tivesse uma live como essa, ter assistido uma live como essa, a gente teria começado bem cedo, mas muito legal. Dois recadinhos finais que tem as perguntas aqui. A gente vai deixar essa live gravada, então vai ficar aqui no IGTV da Ambima, vocês vão poder acessar. E, gente, eu já tinha falado dos exames, a gente ainda não tem data para o retorno dos exames. Cacá, queria te agradecer, não sei se você tem uma consideração final para fazer para a gente, será super bem-vinda. Ana, eu só vou fazer um comentário, viu? Acho que o pessoal está vendo tantos filhos fazendo prova online em casa que estão com vontade de fazer prova, né? Que o pessoal está ali, né, louco para fazer exames, né? Então acho que estão se inspirando nos próprios filhos, enfim, que estão em casa aí fazendo provinhas e aulas online, né? Pois é, tá, olha, tem tá Não, mas todo muito mundo assim legal, bastante ansioso. bacana, bacana. Ana, obrigado, eu só tenho a agradecer, sempre é legal a gente poder falar um pouco, né, de todas essas opções que a gente tem de investimento, desmistificar isso, não é? Acho que é um papel super importante. Eu lembro, alguns anos atrás, quando a Ana me botou lá num palco redondo, né, Você ficou para desconcertado? falar sobre investimentos, né, para um outro público, né, que tinha ali blogueiros, né, já tinha um pouco dessa turma aí que hoje, claro, estão fazendo um tremendo de um papel, né, no mercado financeiro. E aí eu brinquei, Cacá, né, foi que em até 2013, olha só foi como em o tempo passa. 2013. E aí eu lembro que a Ana me botou lá para falar um pouco, né? Eu falei, Ana, o pessoal do mercado financeiro é um pessoal cartesiano, né? Então é eixo X e Y. Você bota num lugar redondo, você deixa o cara desesperado, ele quer achar um canto, né? Então É é verdade. muito bom a gente ver que tudo isso
avançou de uma forma maravilhosa e a gente está aí cada vez mais olhando para os investimentos de uma forma mais simplificada, mais acessível. E aí é isso que a gente tem que fazer, né? Afinal de contas, investir é se tornar cidadão, né? Dar cidadania, dar poder para as pessoas, né? E a gente precisa fazer isso efetivamente. Então, é muito legal essa iniciativa aí de vocês, da Anbima, e particularmente você aí liderando essa pauta. Bacana. Legal. Bom, Cacá, super obrigada pelo carinho, pela disponibilidade. Lembrando, pessoal, no site Como Investir, a gente tem muito conteúdo sobre ETF e outros produtos também, vale a pena pesquisar lá, www.comoinvestir.com.br. Cacá, um super beijo, obrigada Beijo. E até a próxima. Boa noite, gente. Se Deus quiser, até a boa próxima. noite, pessoal. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.